Olhem para o céu noturno. Entre a miríade de planetas, há um que há séculos atrai o nosso olhar. Avermelhado, misterioso, frio. Marte. Nós o chamamos de planeta vermelho, enviamos rovers para lá, sonhamos com colônias. Para nós, é um símbolo do futuro, uma nova fronteira. Mas e se eu vos disser que Marte não é o nosso futuro, mas sim o nosso passado distante e esquecido? E se este deserto sem vida for a nossa verdadeira pátria e todos nós, desde o mais ínfimo micróbio até ao ser humano, formos descendentes de marcianos? Parece o enredo de um blockbuster de Hollywood. Mas por trás desta ideia incrível está uma séria hipótese científica, sustentada por factos que vos farão ver de novo a Terra e o seu vizinho vermelho. Vamos voltar no tempo. Bem longe no passado. Há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos até o próprio nascimento do Sistema Solar. Naqueles tempos turbulentos, tanto a Terra quanto Marte eram esferas incandescentes, sendo incessantemente bombardeados por asteroides. Não havia vida e nem poderia haver, mas os planetas foram esfriando. E é aqui que começa o mais interessante. Marte, sendo aproximadamente 2 vezes menor que a Terra, esfriou significativamente mais rápido. Isso significa que as condições para o surgimento de água em estado líquido e, consequentemente, para o início da vida, surgiram nele centenas de milhões de anos antes do que no nosso planeta. Imagine um Marte jovem. Não é aquele mundo avermelhado e empoeirado que conhecemos. É um planeta coberto de oceanos, com uma atmosfera densa, nuvens e talvez até um céu azul. Ele possuía um poderoso campo magnético que, como um escudo invisível, protegia a superfície da radiação solar nociva. Todos os ingredientes necessários para a vida estavam lá: água, moléculas orgânicas trazidas por cometas e fontes de energia, como vulcões e fontes hidrotermais no fundo dos oceanos. Enquanto a Terra ainda era um inferno de lava e vapor, Marte já podia ser um berço. A vida poderia ter surgido lá primeiro. Mas, se a vida surgiu em Marte, como ela chegou à Terra? A resposta reside numa catástrofe cósmica. Naquela época, o Sistema Solar parecia uma gigantesca mesa de bilhar. Colisões com asteroides eram algo comum. Imagine que um asteroide do tamanho de uma grande cidade se choca contra o oceano marciano. O impacto de força colossal lança ao espaço bilhões de toneladas de rocha marciana, água e talvez vida microscópica que já havia surgido nessa água. Essas rochas, ejetadas da superfície de Marte, iniciam uma jornada de muitos anos pelo Sistema Solar. Este processo é chamado de panspermia, ou, mais especificamente, litopanspermia. É a ideia de que a vida pode viajar entre planetas em arcas de pedra. Soa fantástico, mas não é apenas uma teoria. Sabemos que isso é possível, porque encontramos pedras marcianas aqui na Terra. Até o momento, os cientistas identificaram mais de 270 meteoritos de origem marciana. Eles chegaram até nós precisamente dessa forma. Um impacto poderoso em Marte os arremessou para o espaço e, após um longo trajeto, eles caíram no nosso planeta. O mais conhecido desses alienígenas é o meteorito Allan Hills 84001, encontrado na Antártida no ano de 1984. No ano de 1996, cientistas da NASA, ao estudá-lo sob um microscópio eletrônico, fizeram uma declaração sensacional. Eles descobriram nele estruturas que lembravam notavelmente bactérias microscópicas fossilizadas. A notícia ecoou pelo mundo inteiro. Seria esta a primeira evidência de vida extraterrestre? Debates acalorados irromperam. Os céticos argumentavam que essas estruturas poderiam ter se formado devido a processos geológicos ou ser resultado de contaminação terrestre. E embora não haja uma resposta definitiva até hoje,
Essa rocha fez com que a comunidade científica levasse a sério a ideia de que Marte, um dia, poderia ter sido habitável. Mas conseguirá a vida frágil sobreviver a uma viagem assim? Primeiro, uma explosão de força colossal. Depois, o vácuo gelado do espaço, a radiação intensa e, finalmente, a entrada flamejante na atmosfera da Terra. Parece que não há chances. Mas a vida é bem mais resistente do que imaginamos. Na Terra, existem organismos chamados extremófilos. Eles vivem em geysers ferventes, nas crateras de vulcões submarinos, em lagos supersalinos e até mesmo nas geleiras da Antártida. Um dos campeões da sobrevivência é o tardígrado, ou urso d'água. Este invertebrado microscópico consegue suportar a desidratação praticamente completa, temperaturas extremas de menos 272 a mais 150 graus Celsius e doses de radiação 1000 vezes superiores às doses letais para o ser humano. Experiências mostraram que os tardígrados e algumas espécies de bactérias podem sobreviver em condições de espaço sideral. Além disso, o interior de um grande meteorito rochoso serve como uma excelente proteção. Enquanto a camada externa queima na atmosfera, o núcleo permanece relativamente frio. Assim, teoricamente, micróbios abrigados nas rachaduras no interior de uma rocha dessas poderiam perfeitamente sobreviver ao lançamento de Marte, à longa viagem e à aterrissagem na Terra. A viagem deles poderia levar milhares ou até milhões de anos, mas para bactérias em estado de anabiose, ou seja, de hibernação, isso não é um prazo. E então, milhões de anos depois, uma arca dessas cai no morno oceano primordial da jovem Terra. Os micróbios marcianos despertam e se encontram em condições ideais para a reprodução. Eles encontram um novo lar e começam a evoluir. Esta hipótese não é só bonita, ela resolve vários enigmas sérios ligados ao surgimento da vida na Terra. O primeiro enigma é a velocidade. Em termos geológicos, a vida no nosso planeta surgiu praticamente instantaneamente. As rochas mais antigas, nas quais, em princípio, poderiam ter sido preservados vestígios de vida, já contêm esses vestígios. A idade delas é de cerca de 3,8 de bilhão de anos. No entanto, a Terra, antes desse período, era um lugar completamente inóspito. Significa que o processo complexíssimo de transição da química não viva para a célula viva teve muito pouco tempo. É como tentar montar um mecanismo complexíssimo no auge de um furacão. A hipótese da origem marciana resolve elegantemente este problema. A vida não precisou surgir na Terra às pressas. Ela chegou aqui já pronta, tendo passado pelas primeiras, as mais complexas etapas da evolução em condições mais tranquilas no início de Marte. O segundo enigma é o químico. Para a montagem das primeiras moléculas de vida, em particular o RNA, que, segundo se crê, precedeu o DNA, são necessários determinados elementos químicos catalisadores. 2 deles são o boro e o molibdênio. Eles ajudam as moléculas orgânicas a não se decomporem na água e a se montarem corretamente nas cadeias necessárias. O problema é que, na Terra primitiva, como demonstram os modelos geológicos, tanto de boro quanto de molibdênio oxidado havia em quantidades extremamente reduzidas. No entanto, em Marte primitivo, a julgar pelos dados obtidos dos rovers, esses elementos existiam em abundância. Marte era mais seco e mais rico em oxigênio na atmosfera, o que criava condições ideais para a formação dos compostos necessários. Conclui-se, portanto, que a fábrica química em Marte estava melhor equipada para o início da vida do que a terrestre. Então, vamos reunir todas as evidências. Temos Marte, que se tornou habitável centenas de milhões de anos antes da Terra. Temos um mecanismo de entrega dessa vida à Terra, os meteoritos, que, como sabemos com certeza, viajam entre os planetas.
Temos provas da incrível resiliência dos micro-organismos. E temos alguns paradoxos bioquímicos e temporais da vida terrestre que esta hipótese explica facilmente. O quadro que se desenha é muito convincente. Podemos não ser apenas filhos da Terra, mas netos de Marte. Mas se em Marte alguma vez existiu vida, talvez até próspera, o que lhe terá acontecido? Por quê? Hoje é um deserto frio e seco, com uma atmosfera 100 vezes mais rarefeita que a da Terra. A resposta a esta pergunta é uma tragédia planetária que nos serve de um aviso severo, um alerta também para nós. A chave para entender tudo isto está no tamanho de Marte. Por ser um planeta pequeno, o seu núcleo arrefeceu muito mais rapidamente do que o da Terra. O núcleo metálico líquido da Terra, ao girar, cria um poderoso campo magnético, a nossa magnetosfera. É o nosso escudo protetor invisível, que desvia os fluxos de partículas carregadas provenientes do Sol, o chamado vento solar. Há aproximadamente 4 bilhões de anos, o núcleo marciano esfriou e solidificou. A dínamo planetária parou, e Marte perdeu o seu escudo. Ficou sozinho, cara a cara com a fúria do Sol. O vento solar começou a arrastar a sua atmosfera para o espaço, molécula por molécula. Este processo decorreu lentamente, mas de forma inexorável, ao longo de dezenas de milhões de anos. À medida que a atmosfera rareava, a pressão diminuía. A água na superfície já não conseguia permanecer no estado líquido. Começou a evaporar e a dissipar-se no espaço, e o que restou congelou nas calotas polares e debaixo da superfície, onde a encontramos hoje. O planeta começou a secar e a congelar. A radiação ultravioleta do Sol, da qual a camada de ozono já não protegia, esterilizou a superfície, matando tudo o que era vivo. Marte estava a morrer. Se alguma vida existiu em Marte, ela tinha algumas opções. A primeira, perecer com o seu planeta. A segunda, ir para o subsolo. Talvez algures nas profundezas da superfície, em reservatórios subterrâneos de água salgada, protegidas da radiação pela espessura do solo, ainda existam colônias de micróbios marcianos. Elas podem ser as últimas representantes de uma biosfera outrora próspera. E é precisamente isso que os nossos rovers procuram, como o Perseverance e o Curiosity. E havia uma terceira opção, a fuga. Aqueles mesmos impactos de asteroide que traziam morte e destruição para alguns micro-organismos podiam se tornar a única chance de salvação. Um bilhete para a última arca, partindo de um planeta moribundo. E se pelo menos uma dessas arcas alcançasse a jovem e hospitaleira Terra, então a vida marciana não pereceu. Ela simplesmente mudou de endereço. Ela fincou raízes aqui, evoluiu, gerou uma inimaginável diversidade de formas e, por fim, passados quase 4 bilhões de anos, uma das suas espécies, o ser humano, olhou para o céu noturno e viu lá um pontinho vermelho, sem suspeitar que estava olhando para as ruínas do seu antigo lar. Essa ideia vira tudo de cabeça para baixo. Se ela estiver correta, então somos todos alienígenas neste planeta. O estudo de Marte não é apenas a exploração de outro mundo, é a arqueologia das nossas próprias e mais profundas raízes. Quando procuramos vida em Marte, talvez não estejamos à procura de vida inteligente, mas sim dos nossos ancestrais diretos. Imaginem que, certo dia, um rover perfure o solo e encontre no gelo subsuperficial uma bactéria congelada. Cientistas na Terra analisarão o seu código genético e descobrirão que ele é baseado no mesmo DNA de todos os seres vivos do nosso planeta. Isso será a maior descoberta na história da humanidade. Isso significará que a vida no universo não é um fenômeno único, que ela pode viajar entre sistemas estelares. E isso significará que somos marcianos.
Isso também muda nossa perspectiva sobre o chamado paradoxo de Fermi, que questiona: se o universo está cheio de planetas, onde estão todos eles? Talvez a resposta seja que a vida é um fenômeno muito frágil. Planetas capazes de sustentar vida podem, com o tempo, perder essa propriedade. Marte é um exemplo claro disso. Ele era vivo, mas morreu. É possível que toda civilização no universo enfrente um grande filtro, uma espécie de barreira que a impede de se tornar interestelar. Para Marte, esse filtro foi a sua própria geologia. Ele simplesmente se revelou pequeno demais para sustentar a vida por muito tempo. A Terra teve mais sorte. Ela era massiva o suficiente para manter seu núcleo quente e seu campo magnético forte. Ela se encontra a uma distância ideal do Sol. Tem um satélite grande, a Lua, que estabiliza seu eixo de rotação. Nosso planeta conseguiu manter as condições para a vida por bilhões de anos, o que permitiu à evolução trilhar o caminho dos seres unicelulares até os seres pensantes. Somos descendentes daqueles que tiveram sorte duas vezes. Primeiro, por escapar de um planeta moribundo, e depois, por chegar a um que se revelou um incubador ideal. Hoje, estamos no limiar de uma nova era. Estamos nos preparando para enviar seres humanos a Marte. E à luz desta hipótese, tal missão adquire um significado completamente novo, quase místico. Não será apenas a conquista de um novo mundo, será um regresso. Um regresso à terra dos antepassados para tentar compreender o que deu errado e talvez, um dia, com a ajuda das nossas tecnologias, reacender a centelha da vida neste planeta. Insuflar-lhe uma nova atmosfera, derreter os seus gelos e ver a água voltar a correr pelos leitos secos dos rios. Claro, isso é apenas uma hipótese. Talvez a vida tenha surgido exatamente na Terra e Marte sempre tenha sido inanimado. Talvez aquelas estruturas parecidas com bactérias no meteorito sejam apenas um capricho da natureza. Mas enquanto não encontrarmos provas definitivas, a ideia de nossa origem marciana permanecerá como uma das teorias científicas mais emocionantes e belas. Ela nos lembra que o universo é uno, que todos somos feitos de poeira estelar e que a história da vida pode ser muito mais estranha e fascinante do que podemos imaginar. Então, da próxima vez que você olhar para o planeta vermelho, pense nisso. Talvez você não esteja olhando para um mundo estranho. Talvez, em algum lugar, no fundo do seu DNA, em cada célula do seu corpo, viva a memória de um céu marciano azul e do ruído dos seus oceanos antigos. A memória de uma pátria que deixamos há bilhões de anos e para a qual agora desejamos tão desesperadamente retornar. E talvez, quando o primeiro ser humano pisar na superfície de Marte, suas primeiras palavras não deveriam ser sobre um salto gigantesco para a humanidade, mas sobre algo mais simples e profundo. Estamos em casa.